Ok, então nós estamos aqui para o nosso estudo de hoje. Boa noite a todos, bem-vindos e gratidão por estarem aqui. Obrigada também a quem estiver ouvindo essa gravação. E hoje nós temos a nossa sessão 3 da terceira parte da Canção da Oração. É o nosso penúltimo estudo sobre o suplemento, sobre a Canção da Oração. Então, hoje, o tema de hoje, então, é separação versus união, que é a sessão 3, da parte 3, e separação versus união, ele é um paralelo ao que a gente estudou na última sessão, na sessão anterior, que era cura falsa versus cura verdadeira, onde nós podemos comparar a cura falsa com a separação e a cura verdadeira com a união. Então, muito já foi dito semana passada, então, nesse estudo, nessa sessão 2, e hoje, então, é mais um complemento para reforçar bem, para que a gente não caia na tentação de se enganar com a cura falsa, tomando ela pela verdadeira. E hoje, então, especificamente, essa forma prática de diferenciarmos uma cura da outra e detectarmos quando nós estamos confusos com o direito, como filhos de Deus, temos a plenitude de tudo, quando confundimos isso com dar realidade à separação, com querer uma cura parcial, apenas para a individualidade e não para a mentalidade que acredita que está dividida, que é fracionada e que é uma individualidade. Então, para nós iniciarmos esse estudo de hoje, eu convido vocês a se unirem a mim. Nós sempre temos feito assim, porque é o nosso propósito, a nossa meta, que determina qual é o professor na nossa mente que nos trará as ideias daquilo que está sendo trazido hoje nessa sessão. Então, eu convido vocês a se unirem mentalmente. Nós podemos fazer um instante de internalização, de trazer a atenção para o momento, respirar pausadamente, nos colocar de maneira confortável, mas bem atentos à nossa meta, que é estar com a mentalidade aberta para que possamos escolher ouvir ao Espírito Santo durante esse estudo, porque nós queremos das dádivas da liberação que nós aprendemos a cada vez que voltamos à nossa mente, e à mente certa. Então, assim, convidando então o Espírito Santo para que seja dele as ideias com as quais nós nos confrontaremos hoje, as ideias que nós receberemos hoje, nós estamos prontos para vermos, então, essa sessão 3 da terceira parte, que é a parte que fala especificamente de cura, que vem no suplemento à Canção da Oração. E ela inicia dizendo que a cura falsa cura o corpo em parte, mas nunca como um todo. Então, ela troca um sonho de doença por um sonho de saúde, mas ela não cura a causa ou a origem da enfermidade. Ela até pode curar uma causa aparente aqui no comportamento, no físico, mas a causa, isso é apenas sombra. A causa de toda a doença, de tudo que nos afeta, está na mente. Tudo que se reflete dentro do corpo, dentro da individualidade, já é uma sombra daquilo que está na mente. Então, se nossa consciência está fora da mente, como que podemos saber
o que nós escolhemos na mente para podermos escolher novamente. Então, observando a sombra, observando o nosso modo de pensar aqui na individualidade mesmo. E é aqui também que nós vemos nossos desejos de cura, que muitas vezes se atém apenas a uma melhora do nosso instrumento de comunicação, do nosso corpo, que a cura como o mundo trata, ou como o mundo busca, ela não tem nada a ver com o desfazer da causa da cura. Ela apenas a troca de um sonho por outro. Por isso que a cura e isso é a cura falsa. A cura falsa, então, ela apenas cura em parte. As suas metas separadas ficam bem claras nisso, pois não removeu a praga do pecado que se encontra nele. Então, o corpo sofre devido à crença no pecado da mente. E a crença no pecado da mente, mesmo quem diga que não acredita em pecado, mas se ele se identifica com o ser individual, se identifica como sendo um corpo, como estando dentro do mundo físico, não estando ciente da mente de Cristo e da sua realidade como filho de Deus, então há ainda uma crença de pecado na mente, embora que isso seja inconsciente. E esse pecado, essa crença, é disso que ele está falando aqui, que a cura falsa, ela até traz melhoramentos para o corpo, mas ela não remove essa praga, esse pensamento de pecado da mente. A cura do mundo, ela se limita às coisas do mundo, ela não vai além. Então, só a cura verdadeira é que transcende a individualidade, transcende o corpo físico e segue rastreando as crenças até chegar à mente, até chegar à primeira crença de separação de Deus, a primeira ideia de separação. Este é o pecado que continua ainda afetando o corpo. Por isso que o perdão é o grande libertador do corpo. Mas o perdão da crença de separação de Deus. Seguindo aqui, então, portanto, ainda engana. Então, a cura falsa, embora ela possa ter testemunhos aqui de troca de estado, de condição de saúde, e aparentemente pode trazer cura, e isso pode até parecer milagrosa, mas ela ainda engana. Ainda é apenas uma troca de um sonho por outro. E também não é realizada por alguém que compreende que o outro é exatamente igual a ele mesmo. Os curadores que não oferecem a cura verdadeira são aqueles que não sabem ainda que eles, na realidade, são o próprio irmão, que são a mesma mente. Então, a cura falsa nunca é oferecida ou realizada por aquele que compreende que o outro é o próprio ser, que o outro é apenas um aspecto diferente da mesma mente, da própria mente, da mente que Deus criou e que surgiu aquela crença, aquele pensamento impossível e que teve esses efeitos e que agora a consciência está aqui vivenciando esses efeitos para saber como que seria se fosse possível fazer isso a parte de Deus, porque a separação de fato nunca aconteceu, mas o pensamento aconteceu. E esses efeitos a mente escolheu vivenciar isso, ver isso. E o curador não curado, ele acredita nesse sonho de separação, então, como sendo a verdade, e ele tenta melhorar as condições, porque ideia de pecado traz automaticamente culpa e traz o medo, e isso
causa a sombra da enfermidade aqui no físico. E aí, os curadores falsos, eles tentam melhorar o sonho, mas eles não vão, não vão ao que realmente está causando esse sonho. Seguindo aqui no 5, pois é isso que faz com que a cura verdadeira seja possível. Então, nós estamos vendo no 4 que o curador não curado, ele não sabe que ele é o mesmo ser do irmão, e é isso que faz com que a cura verdadeira seja possível. O reconhecimento da igualdade, o reconhecimento de que ainda somos o mesmo ser, portanto, não há uma ruptura entre o meu ser e o ser do irmão. O que há de separado é apenas uma projeção, uma sombra. E dentro dessa projeção, desse holograma, se encontra o corpo e a consciência de ser esse corpo e a consciência de ser um intelecto, de ser um ser psíquico e todos os desdobramentos dentro da individualidade. Quando é falsa, há algum poder em um outro. Quando é falsa a cura, há algum poder que um outro possui que não foi igualmente concedido a ambos como um só. Então, na cura falsa, rapidamente nós podemos já detectar se a cura é falsa, por esse simples fato. Quem oferece a cura, ele sempre parece que tem um poder ou algo a mais que aquele que está adoentado não possui, ou aquele que está necessitado da cura, que ele não possui isso, e que essa outra pessoa possui isso, e que ela vai suprir isso. Aqui a separação se mostra. E aqui o significado da cura verdadeira foi perdido e ídolos surgiram para obscurecer a unidade que é o Filho de Deus. Então, nesse intercâmbio, onde alguém que tem mais oferece a quem não tem, isso por si só já é separador, já é decretar que aquilo que é o mesmo, porque as mentes são o mesmo, aquilo que é real no ser é o mesmo. A cura falsa, o curador que oferece a cura ao irmão, reconhecendo que o irmão está doente, que ele pode ajudar, ele está decretando a separação. E aqui ele está trazendo um pedido por separação, e ídolos surgiram. Aqui, pessoas se tornam devotas ou colocam toda a sua fé em quanto mais evoluído, quanto mais estudado, quanto mais famoso o curador, ou o médico, ou o terapeuta. Então, se criam ídolos, e isso obscurece a unidade que é o do Filho de Deus. O Filho de Deus ainda é o mesmo, o terapeuta, professor, médico e o paciente, todos ainda são aspectos do mesmo ser, e todos necessitam a volta da consciência ou da lembrança de quem eles realmente são. E a cura que é oferecida, a cura verdadeira, quando ela que é oferecida através do reconhecimento da igualdade, ela cura a ambos, a quem oferece a cura e a quem necessita da cura. Isso também é outro diferencial. A cura falsa, ela vai de alguém para um outro, e especificamente o outro se beneficia eventualmente disso. Já na cura verdadeira, é impossível o próprio canal que está servindo como meio para a cura chegar, como meio para o reconhecimento da unicidade chegar a ambos são beneficiados nisso. Então, a bênção da liberação, da libertação da mente, vai aos dois, quando é da cura verdadeira. Curar ou separar pode parecer ser uma ideia estranha.
Contudo, pode ser aplicada a qualquer forma de cura baseada em qualquer tipo de desigualdade. Então, qualquer tipo de desigualdade, qualquer reconhecimento de que eu tenho algo que o meu irmão não tem e por isso vou ajudá-lo, já é uma cura para separar. Por mais que dizendo assim abertamente possa parecer estranho, como a gente viu na aula passada, porque pode ser, isso seria assim o nível da oração mais baixa, praticado com uma oração com perdão, com verdadeira intenção, mas ainda é separação. A Júlia levantou a mão, por favor. Oi, Ing. Uhum. Enquanto tu falava, eu lembro que tem uma parte que Jesus fala assim, alguma coisa nesse sentido. Ele fala, aqueles que temporariamente têm mais para aqueles que temporariamente têm menos. Ele fala alguma coisa assim, né? Uma frase. E, e eu sinto que nessa frase ele não está falando no sentido de diferença, né? Ele não está trazendo a diferença entre um e outro. Ele está falando que todas as consciências têm a mesma capacidade que ele demonstrou, né, de lembrar, de aceitar a verdade, mas que temporariamente tem algumas consciências que estão lembrando disso, assim, com mais, vamos usar essa palavra, né, com mais tempo, no caso, ficam mais tempo nessa única existência, né, e outras consciências ainda não estão, né, lembrando disso, mas que elas já são. Né? E nesse sentido não há diferença quando eu aqui relembro por todos, né, que só há uma única existência. Então nisso não há diferença nisso quando ele traz essa frase, né? Quem temporariamente tem mais para temporariamente tem menos, né? Perfeito, porque é bem como você colocou, Júlia, essa frase, ela está dentro do contexto de que aqui esses aspectos da mente, nem todos já lembram da sua realidade, da sua unicidade, mas há aqueles, e nós também estudamos dentro da oração, a escada. Então, tem aqueles que já estão adiantados e eles lembram por todos, mas jamais há uma ideia de desigualdade nesse reconhecimento de que temporariamente eu posso oferecer a quem não tenha consciência disso ainda. São dois níveis diferentes. Quem ainda não está ciente, se não fosse assim, Jesus não precisaria nos trazer esse material, porque quando ele despertou, ele, ele encontrou o nosso ser real, ele se viu uno a ele. Então, ele sabe que nós não estamos aqui, mas ele sabe também que nós ainda precisamos também passar pela mesma experiência do despertar, e todos irão passar, mas temporariamente, dentro do tempo, há aqueles que estão adiantados, mas não adiantados no sentido do mundo, de estar na frente, não no sentido de mais estudados, mas uma mente já mais aberta, com menos resistências e que já não acredita mais totalmente no ego. Então, quem está nessa condição ajuda a quem ainda não está nessa condição. E por que ele ajuda? Justamente porque ele sabe da igualdade do ser e ele não poderia seguir adiante sem esse irmão. Sim, Obrigada sim. por E, trazer isso. Ingrid, tu poderia falar mais sobre quando ele fala o curador não curado? O curador não curado, em última instância, todos nós ainda somos curadores não curados, porque tem uma passagem também que ele diz, médico, terapeuta, professor, cura-te a ti mesmo. Porque qual é a única coisa a se curar na mente? A falsa ideia de que nós nos separamos de Deus. Então, curadores não curados são todos aqueles que ainda não despertaram, como Jesus já é um curador curado, e todos os despertos já são curadores curados. E
até esse assunto que tu trouxe antes de temporariamente oferecer a quem tem menos, o Espírito Santo necessita, ou mesmo esses despertos agora, eles necessitam dos meios para falar a quem ainda não tem ouvidos abertos para ouvir diretamente da mente certa, para ouvir diretamente do Espírito Santo. Então, esses curadores não curados são muito úteis quando se colocam à disposição ou em disponibilidade para o Espírito Santo. É através dessa disponibilidade que o Espírito Santo necessita para curar o irmão, e ao mesmo tempo essa cura vem a quem está oferecendo isso, a nós que oferecemos essa cura. Então, é um curador não curado, e a forma de ser curado é curar, não há outro meio. Tá bom, obrigada. Obrigado por abrir esse assunto que é bem dentro aqui da cura. A Sumara também, por favor, só liberar aí o microfone. Inge, boa noite. Boa noite. Só surgiu queria um esclarecimento. Quando a gente reconhece a igualdade do irmão e quando vemos um irmão passando por alguma situação, a gente não pode ajudar? Ou seria a intenção? Não, bem lembrado também, Sumara, não confundir os níveis. Reconhecer a unicidade é no nível da mente, no nível da realidade. Ver uma falta do irmão aqui, que ele está necessitado de uma condição física que eu tenho, eu posso oferecer e para ele fará toda a diferença e ele não tem, isso é algo comportamental. Então, por efeito do amor que nós temos ao irmão, e que ele tem por nós na mente certa. Então, por esse efeito, já que aqui no sonho nós sonhamos com escassez, reflexo disso nós podemos ajudar sim, e aí nós estaremos ajudando sem culpa e sem decretar a separação ou sem tornar isso real. Então, com a mentalidade de que na realidade, no nível da verdade, ele não necessita nada. Ele está em Deus. Mas, assim como eu ainda preciso de uma cura, porque tem uma parte da minha mente que ainda precisa ser curada, por isso que eu tenho uma consciência aqui, o meu irmão também ainda precisa, também está unido a mim nessa crença de separação, e ele também necessita ainda. Então, temporariamente, aqui no comportamento, nós estamos. Seria até ataque não ajudar se nos é dado ajudar ao irmão. Como na questão do pagamento que a gente viu na psicoterapia, que aqueles a quem o custo das coisas, se está dentro do Espírito Santo, que ele nos sustenta aqui, enquanto nós estamos enquanto nós necessitamos ainda do tempo para voltarmos a reconhecer o ser que nós somos, existe um custo se nós negarmos aquilo que deveríamos fazer. Então, eventualmente, pode ser que te vê inspiração, então, que seja esse o teu papel aqui no comportamento para esse momento. Assim como pode, de repente, ser não ajudar a receber um pedido e não ajudar, e também não ficar em culpa. Mas é sempre uma questão, assim, a ser ouvida internamente, o que é o mais adequado para o momento. Obrigada, Sumara. E continuando, então, aqui sobre a cura. Então, a cura falsa aqui no 2.1, que falava que ela sempre é baseada em alguma desigualdade entre quem oferece a cura e quem a recebe. Essas formas podem curar o corpo e são, de fato, geralmente limitadas a isso. Só curam o corpo mesmo, não curam a mente, não vão à causa. Alguém sabe mais, foi mais treinado, ou talvez seja mais talentoso e sábio.
Assim sendo, pode propiciar a cura de alguém que está abaixo dele e merece a sua condescendência. Então, tem centenas de formas que cada um certamente lembra de algum tipo de terapia ou de cura ou de tratamento nesse mundo, porque todos os tratamentos desse mundo, eles se baseiam nisso. A cura do corpo pode vir através disso, porque em sonhos a igualdade não pode ser permanente. O sonho é feito de trocas e mudanças. Então, por que a igualdade em sonhos não pode ser permanente? Porque aí a permanência sem alteração, ela é da mente certa, ela é da unicidade. Onde existe dualidade, se tudo fosse o mesmo na dualidade, não seria dualidade, seria unicidade. Então, a própria condição sem trocas, sem mudanças, onde tudo é uno, independente do quanto o todo cria, mas o que ele cria também ainda é uno, isso é uma condição da unicidade, uma condição do que é real. Então, o corpo ele pode ser eventualmente curado, como ele diz aqui, mas ele ainda não vai ser curado permanentemente, vai aparecer de outra forma, por quê? Porque a igualdade ainda não foi reconhecida, porque tudo é impossível ver alguém separado de nós ou ver dualidade e não estar dentro do impermanente, dentro das alterações e das mudanças. Ser curado parece significar encontrar uma pessoa mais sábia, que por sua arte e aprendizado terá sucesso. Então, é a descrição perfeita da medicina do mundo, de todas as formas, dentro da dualidade que busca a cura. Algum outro sabe mais. Essa é a frase mágica da qual o corpo parece ser o objetivo da cura, tal como o mundo a concebe. Então, dentro do mundo, quem nunca foi procurar um especialista mais avançado, ou mais experiente, ou que tenha mais disponibilidade ou mais afinidade com certos tipos de doenças? Então, todos nós conhecemos os trâmites normais dentro do mundo de como que se buscam as curas. E a esse mais sábio, um outro vai se consultar para tirar proveito do seu aprendizado e da sua maestria, para encontrar nele o remédio para a dor. Como isso pode ser assim? Então, como que isso poderia alterar as decisões da mente? Como que esse tipo de cura, ou esse tipo de prática que todos conhecem, que pode ser tanto da medicina tradicional, das terapias, enfim, de todas as formas de cura que estão sendo descritas aqui, oferecidas por alguém para um outro que não tem essa aptidão, como que isso poderia ir à causa? Isso é mexer na sombra, isso é tentar modificar a sombra, e como o mundo das sombras é feito de mudanças, eventualmente um efeito de melhora aparece. A cura verdadeira não pode vir da desigualdade assumida e depois aceita como a verdade, usada para ajudar a restaurar os feridos e acalmar a mente que sofre da agonia, da dúvida. Então, a cura verdadeira, ela não pode vir da desigualdade assumida, não pode vir de uma mente ou de um aspecto da mente que acredita ter mais conhecimento ou estar acima, ou então de estar conectado com um ser espiritual mais elevado, seja a forma que for. Como que a cura verdadeira poderia restaurar dessa forma os feridos e acalmar a mente que sofre da agonia da dúvida? É na mente que temos a dúvida de quem nós somos.
Tem uma outra parte do livro-texto que ele fala que quando, dentro daquele pensamento de separação, quando decidiu-se ver os efeitos disso, onde isso iria dar, e quando se deu conta, ou caiu assim a consciência de o que é isso, ou quem que eu sou, essa foi a única pergunta que jamais foi feita e para a qual o ego nunca teve uma resposta. A única coisa que o ego fez foi obliterar essa questão da nossa mente, nos induzindo a fugir da mente, porque como que, e é disso que a nossa mente agora sofre, dessa dúvida, quem sou eu? Porque ela, dentro desse efeito do pensamento de separação, ela assumiu uma consciência de um ser separado de Deus, de um ser diferente do Cristo, não mais ciente do céu, porque se tivesse ciente do céu, não poderia estar ciente dos efeitos de uma ideia impossível. Então, para sentir os efeitos, automaticamente perdeu-se a consciência do céu. Perdendo a consciência do céu, a mente não sabe mais quem ela é. E aí, a mente sofre da agonia da dúvida. Essa é a causa de toda a enfermidade, e as enfermidades que nos assombram agora aqui no mundo são sombras dessa causa. Para curar a enfermidade verdadeiramente, para a cura real, é preciso que a mente volte a se reconhecer como Cristo e todo sonho desaparece. E com o sonho desaparecendo, desaparece também o mundo das enfermidades, do sofrimento, das agonias, então das dúvidas. Nesse caso, se é assim, existe um papel na cura que alguém possa desempenhar para oferecer ajuda a um outro? Esta é uma boa questão. Se qualquer reconhecimento de diferenciação é apenas o mesmo que reforçar a separação, então existe um papel de cura para alguém fazer aqui no mundo? Nós podemos fazer, então, algo para ajudar na cura? Em arrogância, a resposta tem que ser não. O que é essa arrogância? Arrogância é tudo isso que nós descrevemos até agora dos terapeutas, dos médicos, dos curadores, de acreditarem que tem algo a oferecer que esteja faltando no outro, de ver o outro separado, de acreditar que aquele sonho de saúde trocado pelo sonho de doença, que isso é cura. Então, quem está nessa mentalidade, essa mentalidade é uma arrogância do ego, e esse, de fato, na cura real da mente, não tem nenhum papel a executar, nada a acrescentar para curar a mente. Mas em humildade, de fato, há lugar para ajudantes. E o que é humildade? Nós vimos isso lá no começo da canção da oração, quando falou na primeira parte da oração, o quanto os verdadeiramente humildes, eles seguem em oração uns ao irmão, reconhecendo a sua unicidade com o irmão, sabendo que não podem ir sem o irmão, porque a integridade do ser que eles são faz parte do irmão. Então, nessa humildade, quem tem essa mentalidade, para esses, de fato, há lugar para ajudantes. E o mundo necessita muito desse tipo de curadores, desse tipo de terapeutas que reconhecem a verdadeira humildade. O seu papel é igual ao papel que ajuda na oração, e deixa que o perdão seja o que deve ser. O perdão é o reconhecimento que aquilo que acreditamos que o nosso irmão fez, ele jamais fez. O ser dele jamais fez. Ele ainda
ele ainda é o ser tal como Deus o criou. A santidade ainda é a única realidade dele. Então, e o papel de ajuda na oração, nós vimos que o último passo da oração é o reconhecimento de que não posso ir sem o meu irmão, porque sou um com ele. Deus só conhece um filho, Deus não conhece partes. E assim também a ajuda na cura é da mesma forma. É esse tipo de reconhecimento que vem, que permite que o perdão seja o que ele de fato é. Então, esses perdoadores, o mundo necessita e muito, porque ainda há poucos perdoadores verdadeiros, aqueles que de fato têm um papel a ajudar aqui. Tu não fazes de ti mesmo o portador da dádiva especial que traz a cura. Apenas reconheces a tua unicidade com aquele que pede ajuda. Então, a dádiva, ela vem do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele é esse canal do próprio Deus. Então, a dádiva vem de Deus, e o Cristo, que é o nosso ser, é uno com Deus, não há separação. Então, nós podemos dizer até que a dádiva vem de Cristo, vem de Deus, mas não dessa consciência separada aqui, que está aberta para a cura, oferecendo-se para reconhecer a igualdade no irmão, oferecendo-se para ser um canal para a cura da mente do irmão, no reconhecimento da igualdade desse irmão, e recebendo essa dádiva a si mesmo. Por isso que ele diz que não é nós mesmos, tu não fazes de ti o portador da dádiva especial da cura. Nós recebemos essa dádiva. E nós só reconhecemos a nossa unicidade, pois nessa unicidade o seu senso de estar separado é desfeito, e é isso que o faz doente. É o senso de separação que traz a doença. É o senso de separação que, por um lado, nos trouxe a consciência dentro de corpos, mas é também, e é, ao mesmo tempo, esta é a causa da doença, porque nós não somos corpos. Deus não nos criou assim como a consciência individual nos faz sentir. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, pois nessa unicidade o seu senso de estar separado é desfeito, e é isso que o faz doente, não há sentido em dar um remédio à parte do lugar onde está a fonte da doença. Então, não há sentido oferecer um remédio para um remédio de cura que não atenda à cura da mente, pois assim ela jamais pode ser verdadeiramente curada. Aqui também cabe um pequeno comentário, assim como a Sumara falou antes do nível comportamental de oferecer algo ao irmão, nós oferecemos a dádiva do reconhecimento da igualdade do irmão. Esta é a verdadeira cura. O que não significa que nós não poderíamos usar de meios de mágica para que ele, que ainda tem medo de voltar à mente e desconhece ainda a dádiva que lhe foi dada do reconhecimento da unicidade, ele ainda está em tamanho medo que às vezes ele ainda precisa de mágica, e mágica é qualquer coisa física, qualquer remédio, e nós podemos temporariamente oferecer isso a ele, caso essa seja a forma que ele vá aceitar a cura com menos medo. Então, mas na nossa mente, nós sabemos que a cura não é aquela aspirina que eu posso oferecer para um resfriado, para uma dor de cabeça. A cura é o reconhecimento de que não há separação das nossas mentes. Mas essa mente do irmão, ela pode ainda estar em tamanho medo
que eventualmente ainda não está pronto para aceitar a unicidade, porque ele ainda tem medo de Deus, e na unicidade ele se viria cara a cara com Deus. Então, é possível ser inspirado a ser prático aqui, mas nós, o curador que está no processo da cura, sabe reconhecer a diferenciação de um sonho de remédio para o verdadeiro remédio. Um sonho de remédio é qualquer fármaco, qualquer chazinho, qualquer benefício que se faça para a parte física. Às vezes se faz necessário ainda, mas isso apenas para que a outra pessoa aceite com mais facilidade a dádiva que lhe foi oferecida, porque isso por si não traz a cura. Ele pode até temporariamente acreditar que ele só receberia a cura se ele receber algum remédio, algum auxílio físico. E aí lhe será dado, o próprio Espírito Santo pode abençoar esse remédio para servir de meio para que a mente aceite a cura com menos medo. Então, o remédio, ele não é bom, nem é mau, ele não é nada, mas ele pode ser usado tanto para separar, quanto para servir de bênção como um instrumento de comunicação, como tudo mais que nós oferecemos ao Espírito Santo. Novamente, não nos cabe julgar, nos cabe ouvir, ir ao Espírito Santo e ouvir o que é, e ouvir não é uma voz que vai nos falar, mas quando nós estamos na mentalidade certa, nós somos inspirados a saber o que nós devemos fazer diante de cada situação específica do irmão, em caso de necessidades de curas aqui dos efeitos. Então, o objetivo é a cura da mente. Isso não significa que temporariamente não vá se usar de meios, mas jamais se enganar quanto a esses meios. Jamais atribuir outro valor que não seja o de ser um instrumento para que a outra mentalidade receba com menos medo aquilo que a própria mente ofereceu, que é o reconhecimento da unicidade. E esse reconhecimento da unicidade pode até, para o irmão, ser através de um meio físico. Então, só um pequeno comentário para que ninguém agora acredite que deva tirar todos os remédios nos quais os irmãos estejam apoiados, ou simplesmente tirar isso seria ataque à mentalidade do irmão, porque ele ainda acredita que era um ser faltoso, e a mente dele tem todo o poder. A mente dele tem o poder de, se ela acredita que ela está doente, de fazer parecer que é doente. E nós precisamos reconhecer o poder na mente, não aumentar o equívoco e nem sequer atacar o equívoco. Então, só porque nós estamos aprendendo a verdadeira cura, não significa que temporariamente não possamos usar de meios para os quais o irmão esteja mais aberto. E, no devido tempo, quando o irmão se mostrar mais aberto, ele também pode vir a aceitar a abertura ou a cura da mente, que é através da dádiva que nos é dada do Espírito Santo, do perdão. Esse é só um pequeno parênteses para que ninguém se sinta culpado se amanhã for no médico ou deixar de ir no médico se ele tem alguma consulta, alguma coisa marcada, e o médico orientar a tomar remédios. Então, saber diferenciar o nível comportamental
o nível do sonho do nível da mente. Nós estamos falando aqui da causa da doença da mente. Enquanto estamos no processo da cura da mente, dentro do nível do comportamento, ser o mais normal possível, fazer o que de toda forma se faria. Mas continuando aqui, falando da verdadeira cura, voltando aqui para a mente certa, aqui no parágrafo 5. Curadores existem, pois são os filhos de Deus que reconheceram a sua fonte e compreenderam que tudo que a sua fonte cria é um com eles. Então, os despertos, os iluminados, os Jesus e Budas e demais que já largaram a consciência egóica, que já não acreditam mais na separação e voltaram a lembrar do seu ser. Esses são os verdadeiros curadores. E eles reconhecem, então, a fonte de vida que é de Deus, que é um com eles. Esse é o remédio que traz um alívio que não pode falhar. Então, esse reconhecimento da unicidade com Deus, isso não pode falhar. Ele permanecerá para abençoar por toda a eternidade. Então, o pensamento curado, a mente que se fracionou e curada, que volta a se reconhecer com o todo, e essa bênção que ela dá aqui, ela é estendida, porque ela vem de Deus, então ela é estendida, essa forma de bênção, por toda a eternidade. Ele não cura em parte, mas integralmente e para sempre. O curador verdadeiro, aquele que reconhece a mente, ele não cura o corpo, que é só uma parte. Então, ele não cura em parte, ele não cura uma doença e talvez não cure outra. Ou então, cura doenças e não consegue ressuscitar mortos, como Jesus provou que os verdadeiros curadores, com a mente curada, eles têm esse poder de ressuscitar mortos, não para dar vida ao corpo, mas para provar que a vida não é do corpo e ela não morre quando o corpo deixa de existir, como Jesus também mostrou para nós. Mas essa decisão também é uma da mente com o Espírito Santo, onde isso é útil. Onde não é útil, onde levaria à idolatria, isso, onde não seria proveitoso, isso é deixado de lado. Então, ele não cura em parte, cura integralmente, ele cura na mente, e uma mente curada não pode mais conceber doenças. Agora, a causa de todas as enfermidades foi revelada exatamente como é. Então, qual é a causa de todas as enfermidades? A ruptura da mente, ou a crença da separação na mente. Acreditar que estou separado do meu irmão. Primeiramente de Deus e depois com fracionamento com o irmão. E agora preciso retornar por onde eu desci até a consciência individual. E o retorno é subir a escada de volta. Então, se desci da unicidade para a separação da dualidade, agora reconheço na dualidade a unicidade, e depois de reconhecer a unicidade com o irmão, sendo um só, a própria unicidade com Deus volta à memória. E assim a mente é curada para sempre. Agora, a causa das enfermidades, então, foi revelada exatamente como é, e nesse lugar agora está escrito o Verbo Santo de Deus. No lugar dos pensamentos de separação estão os pensamentos de Deus, o Verbo de Deus, os pensamentos reais. Esses tomam lugar na nossa mente. Não é que a mente agora fique em branco ou ela desapareça, que ela não tenha nada no momento que ele é retirado ou no momento que ela é curada, que ela se permite a cura. No lugar onde estavam os pensamentos que trouxeram a enfermidade, vem
agora a lembrança dos próprios pensamentos de Deus. A doença e a separação têm que ser curadas pelo amor e pela união. Então, a doença, ela é ausência de amor, e o amor é Deus. Então, a causa da doença é ausência de amor. Quando houve aquela quebra de comunicação com Deus, que foi a ideia de separação, e decidiu-se experienciar o efeito disso, o que aconteceu? Houve, então, um bloqueio ao amor. E onde o amor agora chega e ele não é recebido devido a esse bloqueio, esse espaço que se criou ali, que era repleto de amor, mas que agora o bloqueio ficou sem o amor, é lá que se instalou a doença. Isso no nível da mente, na mente. A mente daí que projetou o mundo e as formas físicas da doença para que servem como o palco, como sombra dessa doença da mente. Então, a doença e a separação, ela é curada pelo amor e união. Então, a separação, como que se cura a separação? Reconhecendo a unicidade, a união. O oposto de separar é unir. Então, isso cura a separação. Nada mais pode curar, assim como Deus determinou que fosse a cura. Sem ele, não há cura, pois não há amor. Então, sem Deus na consciência, sem a volta do amor, ou sem derrubarmos os obstáculos ao amor, não há cura. Nós temos que desfazer os bloqueios que estão obstruindo a consciência do amor que Deus está nos oferecendo, mas que os bloqueios impedem a mente dela estar ciente disso. Então, essa é a única forma de curar. Não há outra forma. Então, curar é sinônimo de amar. Curar o irmão, ver a igualdade com o irmão, é sinônimo de amar o irmão. E para o ego que tem resistências ao termo amar o irmão, nós podemos, para não confrontar o ego, para contornar ele, nós podemos também trocar temporariamente esse termo, então, amar o irmão, por ser uno ao irmão, saber da unicidade, unir-se na mente ao irmão. Isso é o mesmo que amar, porque na unicidade o amor de Deus é recebido. E no céu tudo é o mesmo, então não há diferenciação. Então nós podemos reconhecer sem ficar em alerta ao ego, e aí voltar atrás e se refugiar de novo no medo, nós podemos facilmente reconhecer que a nossa mente e a do irmão ainda são unas. Isso também é amar. Isso é sinônimo de amar. E esse amor que é a cura. Só a voz de Deus pode te dizer como curar. Então, só do Espírito Santo, só dentro da mentalidade certa é que nós podemos saber como curar. Escuta e nunca falharás em trazer o seu remédio gentil àqueles que ele envia a ti, para permitir que ele os cure e para abençoar todos aqueles que servem com ele em nome da cura. Então, ficou uma frase comprida aqui, vamos repeti-la então em partes. Escuta e nunca falharás em trazer o seu remédio gentil. Então, escutar. Ir primeiro à mentalidade do Espírito Santo. Sentiu aquele impulso de ajudar o irmão, ou deu-se conta que ali tem um caso específico, ou o irmão está pedindo por ajuda, dá um aquietamento primeiro. Não vá a responder no primeiro impulso do pensamento individual, que ainda é egóico, mas aquieta-se,
traga para dentro e ouça. E ouvir do Espírito Santo, porque é dele o gentil remédio, àqueles que ele envia a ti. Então, aqui também o ego poderia rapidamente dizer que, então, o Espírito Santo tem um programa especial para trazer certas pessoas a nós. E, pelo que a gente já viu em todo o curso, nós estamos concluindo o curso, o Espírito Santo, ele não faz nada aqui de novo, mas ele dá um novo propósito ao todo o antigo que o ego fez, a tudo que o ego fez. Então, quem que ele nos envia? É um novo propósito a todo aquele que de qualquer modo estava programado pelo ego para se encontrar conosco, porque o ego fez um roteiro daqui. Tudo já está projetado nesse teatrinho. E nesse teatrinho já está programado pelo ego os encontros. Só que esse encontro, quando oferecido ao Espírito Santo, ele passa a ser um encontro santo, ele passa a ser um encontro curado. E aí o Espírito Santo nos ensina como trazer o gentil remédio a esse que ele nos enviou, permitindo que ele, que o Espírito Santo, os cure, e para abençoar todos aqueles que servem com ele, em nome da cura, para abençoar todas as mentalidades que já estão predispostas para receber a cura. Então, a cura, tudo que vem do Espírito Santo, nunca é para um ser individual. Ele, aparentemente, a abertura foi dada por um ser individual, mas a cura, ela é dada a ele, mas é oferecida a todas as mentalidades doentes e aquelas que já estão prontas para aceitar sem medo essa cura, a recebem instantaneamente, e a quem ainda estiver com medo, essa cura fica guardada para ser entregue quando a mente estiver sem medo, quando estiver pronta para receber a cura como uma bênção e não como uma maldição. Porque o ego recebe a cura como uma maldição, porque o ego tem medo da cura, porque a cura significa voltar a Deus, e o ego teme a Deus. Então, enquanto que a mente que estiver que estiver totalmente dentro do medo, ela muitas vezes precisa ainda curar-se do medo para então aceitar a cura sem o medo. Mas o ponto aqui é que toda cura que é dada a uma pessoa é dada a todos. E isso vem em forma de bênção. A cura do corpo ocorrerá porque a sua causa se foi. Então, o corpo fica curado porque a causa do corpo foi fazer um novo ser, separar o Filho de Deus do seu ser e de Deus. Então, a causa do corpo foi a ideia do pecado, de ter agora onde a mente se esconder. Então, a causa do corpo foi o pecado, a crença da separação. Mas quando essa causa é curada, o corpo fica liberto dos efeitos dessa causa. E os efeitos dessa causa era a doença. Então, agora o corpo fica curado automaticamente devido à retirada dessa causa, no reconhecimento da nossa igualdade com o irmão, é aí que acontece a retirada da causa da separação. E como agora não há mais causa, ela não pode vir de novo em uma forma diferente. Esse é outro diferencial da cura falsa e a cura verdadeira. Na cura verdadeira, como não existe mais causa para a doença, ela simplesmente não volta mais. A mente verdadeiramente curada não tem mais como cair novamente no medo. Só na cura falsa é que é possível temporariamente ter uma melhora,
Mas como a causa continua existindo na cura falsa, a doença ela apenas fica aguardando para quando ela irá se manifestar novamente. Então, ela fica apenas nesse aguardo, ela faz um intervalo, ela dá um período como uma trégua para depois se manifestar novamente. Então, na cura verdadeira, a doença não pode mais vir, e a morte também não será mais temida, porque foi compreendida. Nós vimos nas aulas anteriores o que é a morte, que dentro da mentalidade curada é uma feliz decisão que nós damos de libertar a mente, de libertar o corpo de um serviço prestado à mente e que ele cumpriu essa função, agora não é mais necessário. Então, a morte, quando vem a cura verdadeira, ela deixa de ser temida, porque é visto que é apenas o descarte desse instrumento de comunicação que temporariamente foi útil, mas que é muito limitante. Agora nós vamos para áreas mais leves e mais gentis, como a gente viu na aula anterior, com a consciência totalmente abstrata e abrangente a tudo. A consciência estando ciente de todos os pensamentos, não só aqueles que uma consciência individual aceitou para si mesmo. Então, a mente desperta, e por isso que ela está ciente do todo, de todos, e por isso também ela não teme mais a morte, porque a morte não atinge a mente. A morte ela é restrita apenas à consciência individual e ao corpo físico e psicológico. Ela, portanto, ela é restrita ao personagem dentro do sonho. O sonhador, que é a mente, quando ele desperta, ele sabe que a morte não é real. Não há morte, porque Deus criou a vida e o que Deus cria é eterno como Deus. A Karina levantou a mão, por favor. Só abrir o microfone. Ou talvez. Não, Ing, eu acho Agora que foi um engano, eu acho. Desculpa. tá bom, então. Tudo bem. Seguindo, então, quando a morte é compreendida verdadeiramente, ela não é mais temida. Não há medo naquele que foi verdadeiramente curado, pois o amor agora entrou onde ídolos costumavam estar, e finalmente o medo deu lugar a Deus. Então, o medo, que é a causa que nos mantém afastados de Deus, esse medo, quando ele é desfeito, a memória de Deus ocupa o mesmo lugar na nossa mente onde estava o medo. E aquele que é verdadeiramente curado, então, onde estavam ídolos? E os corpos fazem, o mundo dos corpos faz parte dessa idolatria. Onde havia esses ídolos, volta a estar consciente o amor, que é a única realidade que em Deus é tudo o que é real é eterno e é para sempre e é amoroso. Então, isso nos é, a consciência disso nos é restituído com a cura verdadeira. Então, isso nós tínhamos aqui nessa sessão de separação versus união. E para concluir o livro, concluir esse suplemento, nós vamos ver ainda no próximo estudo a santidade da cura. Então, nós vimos bastante a diferenciação da cura verdadeira e da cura falsa. E nós, para concluirmos o fechamento aqui do livro, do Curso em Milagres, está na santidade, está nessa sessão, então, a santidade da cura verdadeira, aquela que vai para a mente. Nós já tivemos aqui algumas interações, mas estamos abertos aqui para mais interações.
Alguém gostaria de... A Júlia, por favor? O Ing, tu falou do medo, né? Aí no final. Uhum. E eu acho importante falar sobre isso, sobre o que é esse medo para a metafísica do curso, né? Porque muitas vezes a gente se confunde e se engana com essas sensações no corpo, né? Com esses sentimentos, assim, parece que isso é o medo, né? E isso não é um medo, isso é só um aspecto desse medo, né? Que vem lá desse pensamento de separação, né? O medo é o pensamento de separação, né? Quando esse pensamento surge como esse efeito, né? Dessa louca e diminuta ideia, como Jesus fala, esse pensamento ele olha para essa fonte, né? E como ele sabe, né? Que não se fez, não se criou sozinho, né? Que ele imagina que agora ele se percebe separado dessa fonte, né? E, e se imagina ali, né? Separado, um indivíduo, né? Então ele imagina que ele vai ser atacado, né? Ele vai, de alguma forma, essa fonte vai fazer com que ele pare de existir, né? E o medo surge disso, né? E aí desse pensamento que surge essa consciência, onde essa consciência se identifica, né, com esse pensamento, se une a esse pensamento e então se fragmenta, né? E aí faz esses autoconceitos, faz essas imagens, né? Faz o mundo em si, né? Todo o universo, enfim, todas as formas, né? E isso é só uma estratégia de fuga desse medo, né? Então tudo aqui serve como essa fuga. E cada fragmento está sustentando essa ideia que a consciência tem de continuar existindo, né? A única coisa que essa consciência quer é continuar a parecer existir, ter um senso de existência por conta desse medo, né? Então, quando eu estou aqui dizendo que eu preciso olhar para esse medo aqui que eu estou sentindo, não é sobre isso, porque o que a consciência está fazendo agora é projetando para fora, né? Eu aqui imagino que tem alguma coisa ali que vai me afetar, então eu estou dizendo que a vida está nesse corpo, né? Porque tem eu e tem mais alguma coisa, que é essa mesma encenação lá do pensamento de separação, aonde esse pensamento olhou para a existência e viu a dualidade, então ela viu dois, né? E aí aqui é só essa mesma reencenação, onde eu fico dizendo que tem eu e mais alguma coisa, e agora aquela outra coisa ali pode fazer alguma coisa com esse eu aqui, né? Então sempre parte disso, assim. O medo não esses processos biológicos no corpo. Então não que eu tenho medo de ser assaltada, por exemplo, né? Eu tenho medo e esse é o medo. Não, isso não é o medo. Isso é só uma interpretação do medo, é uma interpretação desse pensamento de separação, aonde eu estou dizendo que tem eu e tem mais alguma coisa. Então a separação foi possível, né? Porque eu estou dizendo aqui que tem alguém aqui que pode ser atacado. Aí esse fragmento aqui ele está sendo só usado por essa consciência para confirmar a existência dela. Então eu mantenho e sustento essa consciência parecendo existir. É que se faz o tempo, né? E o perdão tá no reconhecimento de que não tem o outro lá e não tem eu aqui para ser atacado. Então, eu reconheço que a única existência está em Deus. Então, esse é o perdão, né? E não o perdão desse medo. Eu olhar para esse medo aqui e dizer, ai, deixa eu perdoar esse medo aqui que eu estou sentindo, porque eu já estou dizendo que tem um eu sentindo. Então, isso não é o perdão, né? O perdão é eu pensar lá que não houve esse pensamento, que não houve separação. Então não tem eu aqui, não tem o outro para sentir nada. Então esse é o medo para a metafísica, né, Ing? Exato, obrigado por trazer isso. E é bem isso que o medo, ele está também na causa, que é na mente. Então, isso que sentimos, esse calafrio na individualidade, isso que nos trava aqui, quem que não sabe uma reação ao medo aqui, é apenas a sombra também projetada da mente.
de fato, quando o curso fala aqui do medo, o medo que dá lugar a Deus, e mesmo o medo que nós temos, então é lá da mente, vem isso que você trouxe, Júlia, porque tentar curar o medo aqui da individualidade é decretar novamente a separação, é decretar que eu sou esse ser aqui, essa sombra aqui é a minha realidade, quando na verdade nós reconhecemos que existe uma causa lá na mente, que lá está a causa, lá na mente que está a causa do medo. Isso aqui que nós sentimos aqui é um efeito, ou como você disse, uma interpretação disso. É a forma como foi projetada para o mundo, para vivenciarmos isso com o objetivo, e isso também você salientou muito bem, Júlia, de perpetuar o sistema de separação, de perpetuar a crença de separação, que é a origem do ego, e uma crença, uma vez estabelecida, ela só tem uma meta, que é se perpetuar. Então, a continuação do ego depende de nós acreditarmos ou darmos realidade a esse medo, e ele joga suas sombras para cá. Então, o medo daqui é a mesma coisa que a doença física daqui. Formas diferentes, mas na mesma categoria. Sombra da causa que está na mente. Obrigada, Júlia. Obrigada. A Karina? Ing, você disse há um pouco atrás que a mente que está com muito medo, ela na verdade, é medo de Deus. E você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Por favor. Sim, o medo de Deus, ele é dentro da mente o próprio ato de acreditar-se separado, e isso também a Júlia já trouxe, o fato de acreditar que se separou, isso traz uma consciência de que houve essa ruptura, porque nós sabemos que nós tivemos que alterar essa fonte de vida. Porque se Deus é a fonte de vida e agora nós estamos um ser separado de Deus, então nós roubamos a Deus, nós tiramos o poder de vida de Deus, nós tiramos algo dele. Então a mente ela está ciente disso, e isso é o mesmo que a ideia do pecado. Então o medo, ideia de pecado, crença, separação, é tudo resultado do mesmo efeito, tudo resultado disso que fez parecer que surgiu esse mundo e que nós chamamos isso tudo do medo como uma consequência que essa mente acredita que ela deve isso a Deus e que isso é justo, pagar um preço por isso. E ela antecipa a ideia de como que ela vai pagar pelo que ela fez e fica temerosa diante de Deus, porque ela sabe que ela ainda é menos poderosa que Deus. Então, causa esse medo da mente. O Márcio também levantou a mão. Por favor. Eu acho que é importante, só para eu complementar, não nem complementar, mas trazer algo junto a isso que você disse, observar de onde vem a pergunta da Karina. A pergunta da Karina, ela vem de um lugar assim, ó. Tá cortando ainda, Márcia. Não sei se tem alguma coisa que tu possa melhorar ali no microfone. Aqui tá Estão me ouvindo, mudo, gente? Márcio, Agora voltou. Não. Sem voz de novo. Não estamos te ouvindo, Márcio.
O som aqui é melhor, peraí. Tá me ouvindo agora, Ing? Agora estou ouvindo. Oi, tá me ouvindo? Sim. Tá, é que eu tô num lugar aqui onde tem pouca torre. Só um instante. Agora estão me ouvindo bem, né? Sim. Só um instantinho. Então, é importante a gente observar, a pergunta da Karina, ela é bem importante, assim, ó. Ela fez uma pergunta sobre o medo de Deus na mente. É que a gente interpreta que é o nosso medo, que nós temos o medo de Deus. A mente do Márcio, a mente da Karina é que sente o medo de Deus. Então, assim, se é a mente do Márcio e a mente da Karina, então é o Márcio e a Karina que sente o medo de Deus. Mas não é assim, Karina. É a consciência unificada separada que é a mente que sente esse medo de Deus. E aí o que ela faz? Ela faz o Márcio, a Índia, a cachoeira, o sol, a lua, o cachorrinho, para resolver esse medo. Então, é essa consciência que sente esse medo de Deus, como a Ing explicou. Ela sente, ela pensa que ela, por ter usurpado o poder de Deus, ela pensa que ela vai ser aniquilada, que ela vai ser destruída. E aí o que ela faz? Então ela tenta inventar uma existência à parte de Deus e se fragmenta em vários pedacinhos. E esses fragmentos também continuam estendendo várias ilusões, como ela própria. E aí é por isso que a gente, quando ouve assim, né, o medo de Deus, não faz muito sentido, porque a gente pensa assim, eu amo Deus, eu quero Deus, eu não tenho medo de Deus. Mas é porque a gente pensa que nós temos uma mente, e nós não temos mente. Nós somos conduzidos por uma única mente, por um único sistema de pensamento de separação, né? Isso que nós chamamos de mente é um conjunto de crenças que interpreta a separação, mas isso não é mente. Isso é um autoconceito, né? Eu tenho um autoconceito de existir, então eu sou um homem, a Índia é uma mulher, e esse autoconceito tem um conjunto de crenças que define ele. Alto, loiro, cabelo curto, cabelo comprido, hétero, gay. E aí, com base nisso, nós estamos sustentando o medo de Deus nessa consciência, e não na consciência do Márcio ou da Karina. Fez sentido, Karina? Sim, Márcia, eu estava pensando diferente mesmo. Sim, eu senti quando você perguntou. Você perguntou de um lugar, como assim? Mas eu não sinto medo de Deus. Como assim eu sinto medo de Deus? Como é que eu não vejo esse medo de Deus? Mas não é você. Você está sendo usada. Você foi pensada para sustentar o medo de Deus. Assim como eu, a Ing, o pet, se você tiver pet, a árvore, a cachoeira. Tudo que surgiu a partir do Big Bang surgiu para resolver o medo de Deus que essa única consciência tem. Sentiu aí? Sim, melhorou bastante. Obrigada, viu? Então, é por isso que quando a Karina decide não se identificar com o pensamento de separação, como a Ing disse agora há pouco, todas as consciências que estão disponíveis para aceitar o seu perdão, essa correção que você fez, ela é feita dentro dessa consciência. E todas aceitam o reflexo do seu perdão. Nós, para você ter uma ideia, nós estamos aceitando o reflexo do perdão de Jesus até hoje. Então, cada consciência que desperta aqui no mundo para essa única mente é um perdão que Jesus fez há 2.500 anos atrás e a gente está aceitando agora. Por quê? Porque Jesus corrigiu na consciência. Ele corrigiu a ideia dele existir na consciência, nessa consciência separada. Com isso, ele soltou todo o entrelaçamento de consciências que ele iria encontrar, as consciências que iriam encontrar com ele, o que elas iam encontrar. Então, consegue sentir? Através de um que o Márcio ou a Karina faz, a gente desfaz bilhões de anos e bilhões de encontros que nós teríamos para sustentar o medo de Deus dessa única consciência. Então é bem importante a gente compreender isso, porque a grande maioria pensa que é o medo de Deus que o Márcio sente, que a Ing sente, e não é assim. É isso, Ing, só quis trazer com esses detalhes, porque eu senti de onde foi a pergunta dela. Obrigada por essa complementação. E até só para complementar também, todos os medos que nós podemos e sentimos aqui, seja de escassez, de doença, de velhice, de falta de trabalho, enfim, de cair um cabelo, de se machucar, seja a forma que for aqui de medo, é reflexo ou sombra
projetada desse medo de Deus, que nós não estamos conscientes porque nós estamos fora da mente. Então, isso que o Márcio complementou, lá está o medo. Quando esse medo é curado, também não há projeção de medo aqui no mundo, assim como não há doença no corpo quando a mente está curada. Então, o medo aqui, claro que nós não temos consciência do medo de Deus, porque nós fugimos da mente justamente para fugir disso, fracionamos a mente, mas a sombra desse medo, ela se abate, ela se joga no mundo. Nós vemos o reflexo do medo aqui em todos os aspectos aqui no mundo da forma. Basta estar atento ao mundo, olhar, que nós vamos reconhecer que em todos os lugares há medo, em todas as situações. E a causa desse medo, esse medo, na verdade, daqui do mundo da forma, é sombra desse único medo da mente unificada, separada. Inclusive, a pergunta da Karina, ela fica bem alinhada com a pergunta da Júlia sobre o curador não curado. Por que curador não curado? Porque não tem uma mente do Márcio para curar, nem da Júlia e nem da Ing. Tem uma única consciência, que qual é a cura? É essa consciência desvanecer-se no Espírito Santo. Então, enquanto ainda tiver uma consciência, que seja assim, Karina e Júlia, uma única pessoa ou uma única expressão de vida que pense que existe separado de Deus, vai existir o curador não curado. Porque não é o Márcio que está sendo curado, ou a mente da Karina, ou a mente da Júlia. O que está sendo curado é a consciência unificada separada. E o que a gente chama de cura é uma correção de percepção que acontece através de nós. Então, o Márcio, ele deixa de se identificar com essa consciência unificada e passa a se identificar com o Espírito Santo. A Júlia e assim, né, sucessivamente, cada consciência. E aí o que acontece? Toda essa consciência é curada. Então só existe um curador curado, que é o Espírito Santo. E quando nós vamos desvanecendo nele, nós nos tornamos esse curador curado. Por isso que Jesus se tornou um curador curado, porque ele corrigiu totalmente a percepção, e enquanto ele passou pelo mundo, ele usou só a percepção corrigida para olhar para o mundo. Mas não é que Jesus teve a mente curada, ou que ele se tornou, o homem Jesus se tornou um curador curado. O que se tornou um curador curado é aquela consciência, aquele fragmento da consciência unificada, se desvaneceu no Espírito Santo, e por isso se tornou um curador curado, porque se tornou o próprio Espírito Santo. Nós, enquanto imagens e enquanto fragmentos, não seremos curados nunca, porque nós nem existimos. Não tem o que curar aqui dentro. Tem percepção para ser corrigida, e isso nós chamamos de cura. Então, quando a Ing trouxe, né, que Jesus é o único curador curado, é porque ele dissolveu essa consciência que pensava a imagem de Jesus totalmente no Espírito Santo. E só existe um curador curado, e é o Espírito Santo, né? A gente pode ter a percepção alinhada, nós podemos ter assim um nível de consciência de existência com muita clareza, mas só a partir do momento que o Espírito Santo passa a se expressar por essa imagem, através dessa imagem, de forma que que essa imagem não se equivoca mais do que é a única realidade, aí sim essa percepção está totalmente curada, mas isso ainda não é o curador curado. O curador curado é o que está fora dessa imagem. É a mente que agora conduz essa imagem, que é o Espírito Santo. É isso, né, Ing? É isso. Tanto é que tem uma pergunta lá no manual do professores que diz quantos salvadores são necessários para salvar o mundo? E a resposta é um, porque só há um. É bem isso que você trouxe, Márcio. Sim, obrigado, Ing. Eu que agradeço. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Algo a acrescentar? Não? Então, eu vou encerrando aqui o nosso estudo de hoje. E gratidão pela participação, gratidão ao Espírito Santo que nos traz, que fala conosco o tempo todo, que nos traz esses ensinamentos.